Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Michelle e hoje então eu vou tratar um pouquinho sobre o bioshare, falar então sobre as suas características, os seus benefícios e tratar então de bactérias que foram inoculadas com esse bioshare e relacionar isso então com técnicas de biorremediação para tratar solos então que estão contaminados com metais pesados. A contaminação ambiental, ela está diretamente relacionada então a um crescimento populacional. E isso gera, então, um consumo desenfreado de produtos, o que faz com que a indústria e também a produção agropecuária, a produção agrícola, tenha uma demanda muito maior de produtos. Como o meio ambiente é um sistema bastante dinâmico e ele é um sistema aberto, ocorrem diversas interações tanto no sistema solo quanto no sistema água. Por exemplo, uma contaminação que ela ocorre no solo, ela muito bem pode chegar nos corpos hídricos, tanto por escoamento superficial, quanto por lixiviação ou por percolação nos perfis de solo, como também por infiltração e chegar nas águas subterrâneas. E esses níveis de contaminação eles podem ser tão extremos e dificultar então a descoberta da sua fonte. Existem diversas fontes de poluição, como é o caso dos defensivos agrícolas, como os pesticidas, os fertilizantes, os postos de gasolina, os dejetos de animais, o lançamento de esgoto, tanto doméstico quanto industrial, o descarte, então, de resíduos sólidos em locais inapropriados, os resíduos resultantes tanto de processos petroquímicos quanto de processos de mineração, e assim por diante. Então, esses elementos também eles estão presentes no meio ambiente desde processos naturais como também das atividades antrópicas. Com relação aos processos naturais, esses metais eles são encontrados no meio ambiente devido tanto ao material de origem e também devido aos processos pedológicos. Eles são partes, então, dos ciclos biogeoquímicos e uma fração desses elementos ela é liberada a partir da decomposição das rochas matrizes através do processo de formação do solo, pela ação dos processos de intemperismo e eles são ciclados, então, através dos processos bióticos e abióticos. E em relação às fontes antrópicas, que são as principais fontes de contaminação, elas estão principalmente associadas, então, às atividades de mineração e às atividades industriais. Devido, então, ao caráter... Quando a gente trata principalmente, então, aos metais pesados, eles possuem, então, um caráter acumulativo no meio ambiente, ou seja, eles tendem a permanecer por um longo período de tempo, uma vez que algumas espécies, elas não sofrem degradação nem microbiana, nem degradação química. Então, a inserção desses contaminantes no meio ambiente ela é bastante preocupante, uma vez que em concentrações nem muito elevadas, em concentrações baixas, elas já podem ser muito nocivas tanto para a saúde humana, também como para esses ecossistemas. Além disso, esses metais pesados eles podem bioacumular ao longo do tempo nesses organismos, tanto em organismos aquáticos quanto em organismos do solo. E também eles podem biomagnificarem ao longo da cadeia trófica. Alguns metais pesados, como é o caso do cobre e do cádmio, eles não são biodegradáveis, ou seja, eles apresentam uma dinâmica no solo bastante complexa e com isso, então, eles são alterados diretamente por fatores que variam, então, com a composição química, física e mineralógica do solo, com a matéria orgânica, com o pH e com a capacidade de troca de cátions. Quando a gente trata, então, especificamente então, de solos poluídos, esses metais eles podem estar tanto na forma solúvel ou absorvidos na fração inorgânica, ou absorvidos complexados com os componentes orgânicos, ou eles podem estar simplesmente precipitados. Quando eles estão, então, na forma solúvel, eles podem estar sujeitos, então, a migrar para a solução do solo, e com isso eles podem ser assimilados tanto pelas plantas ou como pelos organismos. Eles também, então, podem ocorrer na forma de elementos trocáveis e, com isso, eles podem ser absorvidos, então, pelas forças eletrostáticas
Outra característica desses metais pesados é a mobilidade deles, que ela é bastante variável e ela varia, então, de acordo com a natureza e com a forma química desse metal. E também ela varia de acordo com as propriedades do solo. Esses metais pesados, então, eles são um grupo de elementos químicos com densidade relativamente alta e eles são tóxicos em concentrações relativamente baixas. Eles apresentam uma massa específica que pode variar de 3,5 a 7 gramas por centímetro cúbico e eles são representados por elementos como o ferro, o cobre, o níquel, o cromo, o zinco, o cádmio, o mercúrio, o magnésio, o manganês e assim por diante. As concentrações tóxicas desse metal, elas podem afetar as atividades microbianas, como a fixação de nitrogênio, a respiração, a ciclagem de elementos como o carbono, nitrogênio, fósforo, e também ele altera a síntese enzimática. Entretanto, apesar do potencial tóxico que eles oferecem, alguns micro-organismos eles conseguem sobreviver nos ambientes que estão poluídos com esses metais. E isso só é possível porque esses micro-organismos eles exibem alguns mecanismos que determinam a entrada e a saída desses metais na célula, que contribuem então para essa resistência e tolerância a esses metais. Ou seja, quando essas células bacterianas elas são expostas a essas altas concentrações desses metais, esses metais eles vão reagir a esses metabólitos que estão dentro das células e vão formar compostos tóxicos. Existem alguns mecanismos que eles estão presentes nas células que são responsáveis por absorver então esses metais. Geralmente, então, existem dois tipos de mecanismos. Um deles que é mais rápido, porém ele é pouco específico, que ele é impulsionado então por um gradiente quimiosmótico através da membrana celular e ele então não requer ATP, que é uma forma de energia. Já o segundo processo, então, ele é mais lento, porém ele é bem específico e ele, então, requer a hidrólise de ATP. Os mecanismos de resistência bacteriana, então, eles são basicamente, se referem basicamente à exclusão por barreira permeável, o sequestro intra e extracelular, o transporte ativo ou bombas de fluxo e a redução na sensibilidade dos alvos celulares aos íons metálicos. Em relação, então, ao mecanismo de exclusão por barreira permeável, ela está relacionada, então, com a alteração na parede e na membrana celular. Ou seja, isso é uma tentativa que o organismo tem, então, para proteger os componentes celulares que são sensíveis a esses metais. Isso só é possível porque ocorre uma mutação gênica e com que faz que diminua, então, a permeabilidade dessa membrana para a entrada desses íons. Em relação ao transporte ativo, os micro-organismos eles utilizam esse mecanismo para exportar os metais que estão no citoplasma. Já o sequestro intracelular, então, ele se refere à acumulação desses metais dentro do citoplasma e isso previne, então, a exposição dos compostos celulares. E o sequestro extracelular, ele ocorre quando esse metal tóxico ele se liga a um complexo e isso faz com que ele não possa entrar então na membrana celular. Então essa proteção da célula ela é alcançada através dessas mutações que elas diminuem a sensibilidade celular, entretanto ela não altera as funções básicas da célula. Essa resistência ela pode se transferir entre os organismos por meio da conjugação, que ela é um mecanismo que é codificado por plasmídeos, ou através da transdução, em que um vírus bacteriano ele pode transferir esse DNA de uma célula para outra. Uma série de tecnologias elas já foram desenvolvidas para remover esses íons de áreas poluídas, e isso se concentra então em reduzir a biodisponibilidade desse metal e transformam ele para um estado mais inativo. Um exemplo é a precipitação química, que ela é bem simples, barata e bastante eficaz, e ela se tornou um dos mais utilizados métodos para tratar os metais pesados. Entretanto, ela pode gerar um lodo de baixa densidade e isso induz, então, estados de poluição ambiental. Outro exemplo é a troca catiônica, que ela também tem alta eficiência de remoção, tem alta capacidade de tratamento e tem rápida cinética. Entretanto, ela apresenta uma limitação porque ela só pode ser aplicada em ambientes ácidos. E outro exemplo é a filtração por membrana,
que ela também pode ser remover esses íons metálicos com alta eficiência, porém a produção dessa membrana ela geralmente é bastante complicada. Então, diante disso, surge a necessidade de remediar esses ambientes, e isso tem estimulado o surgimento de algumas técnicas, como é o caso da biorremediação, que ela pode ser mediada através de micro-organismos. Então, a biorremediação ela é uma técnica bastante comum para degradar a substância orgânica, porém ela tem se mostrado bastante promissora também para tratar resíduo inorgânico, como os metais pesados. Porém, para tratar esses metais, ela é mais complexa, porque eles não são absorvidos nem capturados por micro-organismos, e também eles não podem ser degradados nem quimicamente nem biologicamente. As principais vantagens, então, dessa técnica, quando comparada a outras técnicas de remediação, referentes, então, ao baixo custo, e também referentes, então, que ela tem bastante eficiência em meios homogêneos e com textura bastante arenosa. E também ela utiliza equipamentos de fácil obtenção, de instalação e também de operação. E ela pode, então, ser combinada com algumas outras técnicas para acelerar o processo de descontaminação. Além disso, a biorremediação, então, ela pode ter técnicas in situ ou também técnicas in situ. As técnicas in situ, ela, então, está relacionada então, ao tratamento desses poluentes no local onde a contaminação ocorre. E isso, então, causa mínimas perturbações, além de economizar o custo do transporte e fazer a utilização dos micro-organismos do local. Por não precisar remover o solo, ela não faz uso de escavação e, por isso, então, ela pode ser considerada um método mais seguro para remediação. Já as técnicas in situ, ela requer a escavação dos poluentes, porque ela tem que esse solo ele tem que ser transferido para um outro local. Então, tu também vai ter gastos com o transporte e, entretanto, ela não depende das condições ambientais. Entretanto, essa técnica também ela pode apresentar algumas limitações, porque ela depende diretamente, então, dos parâmetros dos contaminantes e também de alguns fatores ambientais. Por exemplo, as temperaturas elevadas, elas podem afetar a concentração microbiana, assim como também os níveis baixos de umidade, elas podem diminuir a atividade microbiana. E o pH também, quando ele estiver em níveis extremos, ele pode ser tóxico para alguns micro-organismos. A biorremediação, quando ela é mediada por esses micro-organismos, então, ela só ocorre devido à capacidade que eles têm, então, em imobilizar esses metais pesados através da dissorção em superfície celular, que promove a precipitação, ou através de processos que formam complexos intracelulares. Entretanto, a eficiência desses micro-organismos ela vai depender, então, de alguns parâmetros, como a concentração e a natureza desses poluentes e a disponibilidade e as características do ambiente. Os organismos, então, que são usados na biorremediação, eles precisam atender a alguns requisitos específicos, como ter o potencial para sobreviver e demonstrar alguma atividade biológica nesse ambiente poluído. Eles também têm que ter um acesso ao contaminante que geralmente está dissolvido, então, em superfície sólida. Ele também tem que apresentar enzimas que devem ser eficazes no processo da biorremediação, e o sítio ativo dessas enzimas ela tem que ter acesso, tem que ser acessível a esse substrato. Ainda, os diversos estudos que tem sobre biorremediação, na maioria deles, foram detectadas espécies de pseudomonas nos locais contaminados. A estabilização ou a imobilização é uma técnica de biorremediação bastante promissora para reduzir a mobilidade e a biodisponibilidade desses poluentes, que minimiza os riscos, então, de toxicidade, sendo que o principal objetivo dessa técnica, então, é aumentar a fixação desse poluente que está potencialmente imóvel ou biodisponível através da adição de um estabilizante.
Essas substâncias, então, elas vão reagir com os metais no solo e isso vai reduzir quimicamente o potencial de periculosidade do composto, porque ele vai converter, então, o contaminante numa forma menos solúvel ou menos tóxica. Um exemplo de um estabilizante pode ser o bioshare, que ele é um material bastante rico em carbono, que foi convertido através de uma conversão térmica de biomassa, que é produzido, então, em condições de anaerobiose ou que é limitado em oxigênio, e ele tem sido bastante aplicado nas técnicas de remediação de solo, justamente por causa da estrutura porosa em que ele apresenta, devido à grande área superficial e por ele apresentar composições bastante variadas. Ele também apresenta uma capacidade de absorver esses metais pesados e de reduzir a mobilidade, a biodisponibilidade e, consequentemente, então, a toxicidade desses metais no solo. Além disso, então, o bioshare ele possui estruturas aromáticas altamente condensadas e isso torna eles resistentes à decomposição microbiana. E isso permite com que eles possam persistir por décadas ou até por séculos no solo. Esse composto, então, ele possui algumas propriedades que podem melhorar tanto as propriedades físicas como químicas e biológicas do solo. Além disso, ele pode melhorar a fertilidade e a produtividade das culturas também. O envelhecimento, então, desse biochar, ele pode aumentar a capacidade de estabilizar esses metais no solo, porque ele vai sofrer oxidação ao longo do tempo e isso vai promover, então, um aumento no grupo de carboxilas e na carga negativa, e isso, então, vai aumentar a capacidade de troca de cátions do composto. Assim, ele pode ter um efeito de longo prazo na estabilização desses metais. Ele ainda pode, então, ser um meio de sequestro de carbono, pode reduzir a emissão de amônio e de gases de efeito estufa. Ele pode auxiliar na capacidade de retenção de cátion, na estrutura do solo, na atividade microbiana. E, além disso, então, devido à grande área de superfície e a porosidade, ele pode ser um suporte para a colonização e pela proliferação de micro-organismos, ou seja, ele pode atuar como um transportador microbiano para a degradação de contaminantes. Além disso, ele pode absorver esses metais pesados diretamente por 5 meios, principalmente através da complexação, pela troca catiônica, pela interação eletrostática e pelos processos de precipitação e por processos de redução. Ainda, ele pode atuar como um abrigo microbiano. Ele pode fornecer nutrientes a esses micro-organismos, ele altera as propriedades do solo, a atividade das enzimas e a comunidade microbiana, e também ele pode aumentar a transformação e a degradação desses poluentes via absorção, via radicais livres ou via transferência de elétrons. A estabilização desses metais pesados no solo, através da aplicação desse biochar, ele é altamente dependente das propriedades físicas e químicas desse composto, que inclui, então, a matéria-prima e a temperatura de pirólise, que é o processo na qual ele é produzido. Então, a combinação do biochar e da biorremediação, então, com essas cepas funcionais de bactérias ou de fungos, ela é uma estratégia bastante eficaz para a remediação de solos contaminados. Então, os materiais de transporte, geralmente, ele consistem em materiais naturais, por exemplo, o lodo ativado, em materiais macromoleculares sintéticos, materiais inorgânicos artificiais, como é o caso do carvão ativado, e também materiais compostos. A biorremediação, ela utiliza, então, agentes biológicos, principalmente, então, bactérias, leveduras, fungos e fungos filamentosos, e ela se baseia em promover, então, o crescimento de micro-organismos ou de consórcios microbianos que são nativos daquele local para, então, realizar as atividades em que se deseja. Para te estabelecer, então, esses consórcios microbianos, tu pode, então, promover, isso pode ser promovido através, então, do controle da umidade ou do controle da temperatura, ou através da adição de nutrientes, ou ainda, então, tu pode adicionar receptores de elétrons terminais. Muitas vezes, esses micro-organismos, então, eles metabolizam esses compostos químicos e produzem dióxido de carbono, ou metano, ou água, ou biomassa.
Entretanto, os micro-organismos individualmente, eles não conseguem mineralizar a maioria desses compostos perigosos. Ou seja, a mineralização completa, ela vai resultar, então, em uma... a completa, ela resulta na degradação, então, por um consórcio de micro-organismos e envolve, então, processos de sinergismo. Então, em relação ao artigo, eles utilizaram, então, o bioshare e inocularam bactérias das espécies de Pseudomonas. E esse bioshare, então, ele foi produzido a partir de palha de milho. As espécies de Pseudomonas, então, elas foram identificadas como sendo NT2, que é uma espécie tolerante a metais pesados, e essas cepas bacterianas, então, elas foram carregadas com o bioshare e aplicadas experimentalmente nesse solo que era poluído com cádmio e com cobre, e foram aplicadas em diferentes concentrações, e esse estudo, então, ele tinha o objetivo, então, de verificar quais os efeitos dessa inoculação microbiana e a estabilização desses metais no solo, para investigar, então, qual a variação na biodisponibilidade desse metal e qual era o impacto que isso ia causar na função do solo durante todo o período da remediação. Então, esse biochar da palha de milho, ele foi selecionado devido ao alto rendimento que ele apresenta e também o alto desempenho que ele tem para imobilizar esses metais. Ele foi produzido anaerobicamente através da pirólise lenta numa temperatura de 400 graus, sendo que um tempo de retenção de 8 horas. Eles proporam, então, 5 tratamentos, sendo que o primeiro ele não apresentava aplicação de biochar, sendo representada por CK. Os outros 2 tratamentos eram B1 e B5, em que eram amostras de solo com tratamento apenas de biochar, com 1 e 5% de tratamento. E o BN1 e o BN5, então, eram amostras de solo tratada com 1 e 5% com as cepas carregadas com NT2. Então, essas cepas bacterianas, elas foram selecionadas de um solo de pomar contaminado com cobre, que apresentava um histórico de cultivo, então, de 20 anos na China. Então, essas cepas bacterianas, elas foram identificadas a partir de uma caracterização morfológica e molecular, e elas exibiam forte capacidade de promover o crescimento de plantas e por serem altamente tolerantes à contaminação por cobre. Os efeitos, então, desse tratamento do biochar e do biochar carregado com essas cepas na fitodisponibilidade tanto de cobre quanto de cádmio, eles foram determinados através do método de extração com o DTPA. E, além disso, também foi aplicado o método de bioacessibilidade unificado, que era para avaliar qual era a fração desses elementos que era absorvido pelo corpo humano via ingestão oral. E as concentrações desses elementos elas foram medidas através da espectrofotometria de absorção atômica. Então, a aplicação do biochar e do biochar que eram carregados com essas cepas, ela elevou o pH no solo nos estágios preliminares da incubação, especialmente, então, na taxa de aplicação de 5%, que é representado por essa linha mais azul. Então, nos estágios preliminares, todos os tratamentos elas apresentavam um pH mais elevado. Mas, com o passar do tempo de incubação, todos os tratamentos eles apresentaram uma tendência, então, decrescente. Essa flutuação, então, no pH do solo, ela pode estar relacionada, então, com algumas substâncias alcalinas que estão presentes no composto do biochar, e essa alteração ela se deve, então, à liberação dessas substâncias alcalinas que vão se esgotando ao longo do tempo. Então, o tratamento de biochar que eram carregadas com essas cepas, ela exibiu um efeito de declínio de pH mais pronunciado quando comparado com o tratamento de biochar único, que o tratamento em biochar único ela é representada pelas cores laranja e vermelho, e as tratadas com as cepas é a azul e a verde. Então, esses resultados que são observados na figura 2, elas sugerem que a alta dosagem do biochar, quando carregado com essas cepas, elas podem efetivamente mediar o pH do solo durante todo esse período da incubação.
Já as frações de cádmio e de cobre no solo, elas foram claramente, então, afetadas pela adição desses corretivos de biochar. Para o solo, então, inicial não tratado, que é indicado pelo CK, no dia zero, a fração de cádmio predominante foi a de cádmio trocável, que é representada pela cor amarela. Já quando passou 75 dias de incubação, essa proporção de cádmio trocável ela diminuiu, entretanto, ela continuou sendo predominante. Em comparação, então, com o tratamento de CK, que era o sem tratamento, a fração de cádmio trocável no tratamento B1 e no tratamento BN1, ela diminuiu, enquanto a fração de cádmio ligado ao óxido de ferro, ela aumentou, que é representada pela cor cinza. Ao contrário do cádmio, então, o cobre, no cobre, no solo inicial aqui, que é representado pelo dia zero, ele estava principalmente ligado, então, ao carbonato. Então, o cobre ligado ao carbonato, então, ele teve uma tendência a se converter mais nas frações recalcitrantes. Então, as frações trocáveis e que são ligadas ao carbonato representam as frações facilmente lábeis, enquanto o óxido de ferro e manganês, a matéria orgânica e as frações residuais, elas estão mais ligadas às frações recalcitrantes, que estão menos biodisponíveis. Então, as frações lábeis, tanto de cádmio quanto de cobre, elas diminuíram com o aumento da adição do biochar, enquanto que as frações recalcitrantes, elas diminuíram. A fração trocável no solo, então, no cobre, ela é obviamente bem menor que a de cádmio, mas isso pode ser explicado porque o cobre ele tem uma afinidade bem mais alta e também tem uma capacidade de absorção pela matéria orgânica e pelos minerais do solo. O conteúdo também de cádmio e de cobre, que é extraído pelo método do DTPA, ele diminuiu progressivamente através do tempo de incubação. Então, a redução do DTPA ele foi mais pronunciado nos tratamentos de CK, DB1 e DB5. E esse fenômeno, então, ele pode ser devido ao aumento da concentração da matéria orgânica com a aplicação desse biochar, porque a matéria orgânica dissolvida que é liberada pelo biochar, ela é rica em grupos funcionais que podem quelar, então, os cátions do cobre e, com isso, aumentar a mobilidade desses elementos e também a biodisponibilidade. Então, conforme essas figuras 4, tanto a quanto a B, a comparação com o tratamento de biochar único com o tratamento carregado com a ZNT2, quando comparado com a ZNT2, essas tinham geralmente teores mais baixos de DTPA. Isso indica, então, que essa inoculação contribuiu significativamente para reduzir, então, a fitodisponibilidade de cobre e de cádmio no solo. Então, que são representadas justamente pelas cores azul e pelas cores verdes. Já a figura 5, então, ela mostra a fração bioacessível de cádmio e de cobre, que foi extraída pelo teste UBM. Ela é semelhante, ela mostra resultados semelhantes, então, à fitodisponibilidade que foi medida pelo DTPA. Então, para o tratamento de CK, que é representada pela cor branca, a porcentagem tanto de cádmio quanto de cobre, ela indicou um alto risco de liberação. Já após os 75 dias de incubação, essa bioacessibilidade ela diminuiu ligeiramente, então, para os tratamentos tanto B1 quanto do BN1, mas ela foi bastante significativa, então, para o B5 e para o BN5. Em contraste, então, uma diminuição bastante evidente ela foi observada para o cobre em todos os 4 tratamentos. Então, é bastante viável, então, aplicar um inoculante do biochar carregado com essas técnicas para reduzir, então, o risco desses contaminantes para a saúde humana. A contaminação por esses metais pesados, ela pode ter influência seriamente negativas, então, nas atividades microbianas, nas atividades biológicas desse solo, principalmente no que diz respeito à catalase e urease, porque elas são biomarcadoras sensíveis a esses metais.
Então, foi observada que os efeitos do biochar sobre a atividade enzimática, elas são altamente variáveis. E isso pode, então, estar associado à propriedade tanto do biochar como também às condições ambientais do local. Percebe-se que tanto com a catalase quanto com a urease, com o aumento do tempo da incubação, elas diminuíram gradativamente, então, até os 45 dias de incubação e voltaram a aumentar até os 75 dias de incubação. Essa redução nos estágios mais iniciais, essa redução nesses estágios, elas podem ser devido à inibição pelas altas concentrações desses metais pesados que estavam no solo, e isso então indica que tanto a urease, essa atividade da urease e essa atividade da catalase, ela possui uma capacidade de se autorrestaurar bastante rápida no solo quando ela é corrigida com essas cepas bacterianas. Então, a fração lábil e biodisponível, tanto de cádmio quanto de cobre, evidentemente ela diminuiu em ambos os solos corrigidos de biochar e também o biochar carregado com essas cepas bacterianas. E isso, então, ela aliviou os impactos negativos dos micro-organismos e também ela simulou a atividade enzimática nesse solo. Entre os 5 tratamentos propostos, a adição do biochar que foi carregado com essas cepas a uma taxa de 5%, ela foi a que exibiu os melhores efeitos na estabilização desses metais. E com isso, então, ela pode sugerir que o biochar, à base da palha de milho, ele pode capturar, então, o cádmio e o cobre, solúvel através dos grupos funcionais, que pode ser, então, via complexação dos grupos de superfície, ou através dos elétrons nas estruturas aromáticas, e também que essas células das cepas bacterianas, elas imobilizaram o biochar e que foram imobilizadas com o biochar, então elas foram responsáveis por estabilizar esses metais pesados. Além disso, também o biochar, ele poderia muito bem fornecer abrigo para essas cepas e com isso resistir então à toxicidade desses contaminantes. E o envelhecimento do biochar também ao longo do tempo, ele pode levar à formação de grupos funcionais que contêm uma superfície hidrofílica e que também contém oxigênio. E isso então pode facilitar a absorção desses metais pesados. Então, por fim, a aplicação para concluir, então, o estudo ele concluiu que a aplicação desse biochar carregado com essas cepas bacterianas, ele diminuiu efetivamente a labilidade e a biodisponibilidade de cádmio e de cobre, especialmente nas taxas de aplicação mais alta. Além disso, também, então, o biochar que foi carregado com essas cepas, ele aumentou as atividades enzimáticas desse solo contaminado. E quando a gente compara com o tratamento do biochar sozinho, mesmo em uma taxa mais baixa de substrato do biochar, o inoculante que foi carregado com essas cepas, ele poderia alcançar um desempenho bem superior na estabilização desses metais e também na melhoria da qualidade ambiental. Então, esse estudo ele indicou que a combinação de micróbios funcionais e um aditivo de biochar ele pode ser uma tecnologia bem promissora para a remediação de um solo poluído em um futuro bem próximo. Então, era isso sobre o meu trabalho. Se ficar alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, sem problemas. E eu agradeço a atenção. Muito obrigada.